não tinha nada, a sua voz soou. O som era Cristo e tudo se formou. Quando eu não era nada, Ele me chamou, me fez seu filho amado e tudo me entregou. Tudo que existe pertence ao Senhor. Shalom, Igreja do Avivamento, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, direto das dependências do templo da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Condado, para darmos prosseguimento aos seminários 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida, por você nos permitir adentrar em sua casa, e eu tenho certeza que iremos aprender juntos a palavra de Deus, e certamente você será poderosamente abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Eu quero saudar com a paz do Senhor todos os discípulos membros do campo em Segec, Pernambuco, Casa Amarela, Madalena, Olinda, Goiânia e Condado. Também eu quero desejar uma noite de êxito, a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo também para todas as pessoas de outras denominações, de outras religiões que estão acompanhando esse estudo que tem afetado a vida de muita gente. Então eu quero começar orando pela sua vida e pedindo a Deus a direção para tudo aquilo que iremos falar nesta noite, em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero em nome de Jesus de Nazaré te suplicar nesse instante a direção para tudo aquilo que iremos falar nesta noite, neste lugar. Eu quero abençoar todos os discípulos membros do campo em Segec, Pernambuco. Eu quero orar pela vida dos demais amigos do Evangelho, aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Eu quero colocá-los, Senhor, diante da Tua presença, para que hoje seja a noite de salvação. Eu oro pela nação brasileira, eu intercedo agora por todos os profissionais que estão agora trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão agora segurando nas pontas do altar, por esta nação, trabalhando, fazendo com que as coisas funcionem em meio a uma pandemia. Eu intercedo pelos meus amigos caminhoneiros, também eu oro por todos os profissionais da área da saúde, que em nome de Jesus tu venha blindá-los, Senhor, com um muro de fogo, livrando eles de todo nível de contaminação. Eu intercedo pelas demais categorias profissionais que agora estão trabalhando, estão acompanhando esta transmissão. Que em nome de Jesus tu abençoe a vida da apóstola Valnice Milhomes Coelho, aonde a tua serva estiver, abençoa ela poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, queridos, estamos estudando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já estudamos o primeiro cavaleiro, o segundo cavaleiro, e hoje nós iremos estudar o terceiro cavaleiro. Mas eu quero trazer para você um resumo rápido das visões de análises teológicas a respeito do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que é dito por alguns como um livro muito enigmático, um livro cheio de simbologias, de difícil compreensão. Mas, na verdade, ele é um livro, como os demais livros da Bíblia, ele traz no seu conteúdo uma revelação profética para dias que virão e acontecimentos que já estão se dando, já estão acontecendo no mundo atual. Mas
quando comecei o estudo desse seminário, eu falei de algumas visões sobre a análise desse livro. São visões teológicas que nós chamamos dentro da teologia de correntes teológicas. Então, a primeira corrente teológica das 4 principais que eu quero trazer aqui, e eu trouxe no início, foi a visão preterista. Ela entende que esse livro do Apocalipse, na verdade, é um encorajamento para os cristãos da época que estavam sofrendo perseguição do Império Romano. Então, para os defensores da visão preterista, esse livro ele não fala do futuro, mas ele fala a respeito de algo que já aconteceu, as perseguições que a igreja antiga passou em relação ao Império Romano. A outra visão que analisa o livro do Apocalipse é a visão futurista. Esta visão ela entende que todo o livro, com exceção das cartas às 7 igrejas, o restante do livro aponta para algo distante, algo que ainda vai acontecer. E esta corrente futurista ela ainda é subdividida em correntes menores. A terceira corrente de análise do livro do Apocalipse é a visão historicista. Esta visão historicista ela entende que o livro do Apocalipse ele narra eventos futuros, mas diferente da visão futurista, esta visão historicista ela defende que muitas coisas já começaram a acontecer, e isso aí é abraçada por muitos teólogos, essa visão chamada historicista. E por fim, a visão idealista. Essa visão ela preconiza que tudo que está no livro do Apocalipse não passa de uma alegoria, são linguagens metafóricas, figuras de linguagens que, na verdade, representam a luta do bem contra o mal. Então, dentro dessa visão chamada idealista, tudo passa, todos os acontecimentos, as narrativas, tudo aquilo que tem dentro do livro do Apocalipse não passa de alegorias. Quando nós começamos, queridos, a analisar este conteúdo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, Deus trouxe uma revelação para nós. Deus traz uma revelação para a igreja do presente século. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Muitos estão no isolamento social, outros internados. O mundo foi surpreendido por um inimigo desconhecido, que até então não se conhecia, a chamada Covid-19. E muitos profetas, teólogos, estudiosos da palavra, têm trazido uma mensagem alinhada com tudo aquilo que está acontecendo hoje. São revelações que apontam para a necessidade da igreja estar atenta a um desafio para a igreja do presente século, buscar mais de Deus, orar mais, jejuar mais, porque quando nós analisamos os acontecimentos do livro do Apocalipse, os acontecimentos de hoje, as mortandades que está acontecendo no Brasil e no mundo, é muito pequeno em relação àquilo que o livro do Apocalipse fala a nível de flagelos, mortes. Veja, o terceiro selo, quando foi desatado por Jesus, e você que tem acompanhado esse estudo, você sabe que João ele teve uma visão. Naquela visão ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e ele tinha em suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João, quando ouviu essa narrativa, ele chorou, mas logo
vem a grande notícia: um foi achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E cada selo que foi aberto, desatado, um cavaleiro apareceu. Então os 4 primeiros selos fala de 4 cavaleiros. E é neste momento que se desata o 3º selo que surge um cavalo preto. A Bíblia narra com uma riqueza de detalhe impressionante. Havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer o 3º animal: vem e vê, e olhai, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Veja, quando o 3º selo foi aberto, ouviu João o 3º animal. E quando você lê esse texto, é preciso você ter uma compreensão do que diz o capítulo 4 de Apocalipse. Que João, ele teve uma visão de 4 seres. 4 seres. O primeiro ser semelhante a um leão. O segundo semelhante a um novilho. O terceiro, ele tinha um rosto de homem. E o quarto era como uma águia em voo. Então, perceba aqui, quando o texto diz que ele viu, ao desatar o 3º selo, um cavalo preto, ouvi dizer o 3º animal. Então você alinha com o capítulo 4 do livro do Apocalipse. O 3º animal, que era um rosto de homem, ele fala: vem e vê. E João disse: eu olhei e um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. O texto prossegue dizendo: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Queridos, quando você se depara com esses 2 versículos, que fala sobre esse 3º cavaleiro, algumas perguntas surgem. O que de fato nos fala esse 3º cavaleiro? Na verdade, o 3º cavaleiro, normalmente, no meio acadêmico, dos estudiosos da teologia, eles interpretam esse 3º cavaleiro como a fome e a crise econômica. E aí eu quero levar você àquelas 4 análises de estudos, correntes teológicas, de análise do estudo do livro do Apocalipse. A visão futurista defende que todos os acontecimentos ainda se darão, é algo para o futuro. Mas os historicistas defendem que muitas coisas que estão escritas no livro, são de fatos alinhados e linkados com acontecimentos que virão, mas a corrente historicista, eles defendem e advogam nas suas teses teológicas que muitos acontecimentos narrados no livro do Apocalipse já estão de fato acontecendo. Se não com toda a intensidade, por conta que a igreja ainda está na terra e a igreja é o sal e a luz desse mundo, e aí inibe a manifestação desses males em grandes proporções, mas de fato, na visão historicista, eles acreditam que muita coisa já está acontecendo. E quando a gente vai estudando, a gente percebe uma certa coerência
na análise teológica dos historicistas. Veja bem, um dado aqui. Se esse cavalo ele fala de crise, de fome, esse dado aqui da Organização das Nações Unidas diz que todo ano a fome mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. É uma coisa absurda. As pessoas acham que hoje só se fala de morte de Covid-19, mas a fome mata mais do que a AIDS, malária e a tuberculose juntas. Muitos esforços têm sido feitos para alimentar os que passam fome, mas nada impede. E aí entra a visão historicista, a cavalgada do cavalo preto e o seu cavaleiro espalhando fome e crise. Existem pesquisas, queridos, que apontam que só entre as crianças, veja que coisa alarmante, e esses dados aqui são de 3 anos passados, só entre as crianças estima-se que morram por dia, veja, por dia, só entre as crianças, 8.500 por dia, crianças que morrem de fome. Sobretudo no continente africano, Sudão, Somália, Etiópia e também aqui no nosso país. Esses dados de 8.500 crianças que morrem por causa da desnutrição, de fome, desprovida de assistência, é reflexo deste cavaleiro, que montado em seu cavalo, espalha a fome e a crise em toda a terra. Eu pesquisei e descobri algo chocante, que no Brasil, 20 pessoas, entre adultos e crianças, morrem por dia de fome, queridos, de fome. Isso é uma tragédia que não era para acontecer. Mas esse cavaleiro, ele espalha esse nível de situação sombria e muitos têm morrido. Então, quando você vai estudando o livro do Apocalipse, você percebe que esses acontecimentos de fato já estão se dando no nosso dia a dia, na nossa nação, no nosso continente e em outros continentes. Veja um outro dado interessante. De acordo com relatórios da ONU, a cada 3 segundos, veja, queridos, 3 segundos, uma pessoa morre no mundo por causa da fome. São 20 vítimas a cada minuto, 1.200 por hora, e aí chegamos nesse número absurdo de 28.800 pessoas que morrem por dia de fome. Você pode ser cético, você pode ser incrédulo, talvez você não acredite na Bíblia, mas quando nós analisamos a abertura desse terceiro selo e começamos a estudar as marcas desse cavalo, guiado por um cavaleiro, que representa fome, crise, e vemos um cenário mundial, não é muito difícil, não fica muito difícil abraçar a linha teológica dos historicistas, que acreditam que muitas coisas que estão acontecendo hoje, já ou já são fatos alinhados com a ação desses cavaleiros, montado em seus respectivos cavalos. Morte, guerras, fome, crises
miséria, tudo isso acontecendo por conta de uma desobediência, por conta de um distanciamento do homem em relação ao Criador. Mas em meio a toda essa escassez, que é provocada pela ação desse cavaleiro, em contrapartida tudo isso, mais de 1 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada no mundo. E veja que coisa absurda. Essa quantidade de alimento que é desperdiçada equivale a 1/3 de todos os mantimentos produzidos anualmente no planeta Terra. Então você pega todo o contingente de produção de alimentos, divide por 3 e 1/3 é desperdiçado. A ação deste cavaleiro montado em seu cavalo preto, disseminando fome, escassez, perdas, tragédias e tragédias. São distúrbios sociais, são pessoas que padecem. Mas, queridos, eu acredito e creio piamente que a ação desses cavaleiros, ela é impedida na sua totalidade por conta da presença da igreja. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Nós somos a única agência proclamadora do Evangelho. Eu não estou falando da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando daqueles que nasceram de novo, a Igreja do Senhor Jesus, que é formada pelos nascidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, a agência proclamadora do Evangelho. Por conta dessa agência, esses cavaleiros têm um poder de ação limitada por conta da presença da igreja, que clama, que ora, que busca, que proclama, que decreta, que profetiza. Esses dados, queridos, já são sinais da ação desse cavaleiro. Ou você que tem dúvida, esse cavaleiro já está cavalgando na terra? Ele já cavalga na terra? Diante desses dados que eu apresentei para você, fome, e aprendendo que esse cavaleiro representa a fome e a crise financeira, será que ele já está cavalgando? Será que ele já cavalga na terra? O que é que você acha? Alguns podem defender, pastor, isso aí é alegoria, o livro do Apocalipse, como os idealistas preconizam, não passa de figuras de linguagem, metáforas. Não, eu não acredito nisso. Ok. Os sinais falam, os acontecimentos comprovam, os relatos bíblicos, aquilo que a Bíblia fala, e a Bíblia diz o que ela realmente quer dizer. É preciso um tempo de quebrantamento e de arrependimento profundo. Quero me dirigir a você que está afastado dos caminhos do Senhor. Sim, porque quando a igreja for arrebatada, o caos se estabelecerá na terra. Tudo que a Bíblia fala a nível de flagelo e tragédia se intensificarão. Irá se intensificar, a igreja vai ser arrebatada. 7 anos da chamada grande tribulação.
o reinado do anticristo, perseguições para aqueles que vão se lembrar daquilo que aprendeu na igreja, na escola dominical, mas se distanciaram, não quiseram nada com Jesus e vão ficar. Esses se lembrarão que um dia foi falado sobre arrebatamento, que já foi falado e ensinado sobre o juízo final, céu e inferno, que os pregadores que têm compromisso verdadeiramente com a palavra, pregam contra o pecado em todas as suas expressões, eles se lembrarão. Mas aí será tarde demais. Alguns até acreditam que vai haver um segundo arrebatamento. Eu, em particular, lhe aconselho não abraçar essa tese. Se ali tem uma experiência de novo nascimento, se você hoje se encontra distante, volte. Se você ainda não tomou a sua decisão, a tome nessa noite, ou nesse dia, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei, quando você vai se expor a esta palavra, porque o arrebatamento ele é real. Você vai ver, quando for aberto o quinto selo, os níveis de tragédia irão se avolumar. E aí a gente já vai abraçar uma seguinte tese: a igreja já está arrebatada. Escute aqui, esse cavaleiro já cavalga na terra? O que representa esse cavaleiro de fato? Fome, crises econômicas, mortandade. Mas tem um dado interessante no relato desses dois versículos. Aquele que cavalgava nesse cavalo preto tinha em sua mão uma balança. E o que representa esta balança? Para muitos estudiosos, essa balança está relacionada com o mecanismo da venda dos alimentos que serão superfaturados pela escassez do mesmo. Há estudos que comprovam isso, que os mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, que crescem a cada dia, e se não for buscado e encontrado o mecanismo, a produção de alimento não será suficiente para suprir a necessidade da população mundial. E aí entra a ação desse cavaleiro. Alimentos superfaturados, e as crises, elas propiciam isso. Você tem dúvida que esse cavaleiro, ele já está cavalgando? Nos momentos de crise, os alimentos não são superfaturados. Quando vem as tragédias no campo, não é isso que acontece? Não seria essa a ação do terceiro cavaleiro do Apocalipse? Preste atenção nesse relato. Este cavaleiro produzirá desespero, escassez de alimento, brigas. Esses são alguns dos resultados da ação do cavalgar deste cavalo preto, com este cavaleiro que sobre sua mão, que em sua mão traz uma balança. Vem aqui comigo, por favor. Escute bem, não brinque. Precisamos estar focados em Deus. Esse negócio de querer relativizar o pecado,
Ah, pastor, eu sou integrante da turma do Evangelho moderno. Pastor, esse negócio de radicalismo não é comigo. Jesus é paz e amor, Deus é um Deus de amor, Ele nos deu liberdade, então eu vivo a minha vida como eu entendo que devo viver. Será que este é o modelo que Deus quer para você? Será que é isso que a Bíblia diz a respeito de uma conduta de alguém que nasceu de novo? Quero lhe dizer que o pecado ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. O que era pecado lá na Gênesis, ainda hoje é pecado. Não tente relativizar as coisas. Eu não quero aqui me apresentar como paladino da santidade, eu não quero lhe acusar, eu não estou aqui para apontar os seus defeitos, mas eu estou aqui para lhe mostrar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos ensina, para que nesse período que ainda dá tempo de conserto, você se consertar, para ter a garantia da morada no céu. E quando eu falo se consertar, é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Não é uma religião. Cristianismo é outro R. É R de relacionamento, diz a nossa apóstola. Ser cristão é ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Esses cavaleiros são reais, não são figuras de linguagem, nem relatos de uma compreensão de algo que já aconteceu, mas é de algo que já está acontecendo e que irá intensificar-se mais adiante, na grande tribulação. Mas aí a igreja já estará arrebatada. Os nascidos de novo estarão arrebatados, já estarão na glória. Por isso que eu tenho uma missão de pregar a palavra como ela é e trazer um alerta para você, para a igreja, que foi colocada em uma quarentena permitida pelo Senhor, para que faça uma análise do seu comportamento, como estás andando. Esta balança ainda fala de um jugo, e a palavra é a mesma no grego zugos. Aqui fala de um terrível jugo, peso, com uma ação da cavalgada deste cavaleiro. Jugo fala de peso. Tem pessoas que já andam vitimadas pela ação desse cavaleiro, vivem subjugadas, presas, não conseguem se libertar. Pressões, opressões. Pastor, o que devo fazer? Clame pelo poder do sangue de Jesus. Vem aqui comigo, por favor. Deixa eu lhe relatar algo. A Bíblia diz: se verdadeiramente foste ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas tem sido isso que você tem feito? Você tem se conectado com o alto? Ou tem se conectado com as redes sociais? Você tem estado na presença do Senhor, buscando Ele? Tem fincado a sua fé no Senhor? Revesti-vos do Senhor, na força do seu poder. Se revista das promessas do Senhor. Creia. Quem sabe você anda tão abatido, desencorajado,
perdeu o entusiasmo, se decepcionou com muitas coisas e hoje não quer saber mais de nada. Eu estou revoltado, eu não quero esse negócio de igreja, negócio de pastor, eu não quero mais nada. Talvez você esteja assim hoje. Cuidado. Porque o que a Bíblia fala da ação desse cavaleiro ainda é muito pouco, muito singelo em relação do que ele vai fazer. Por isso, volte-se para Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. A Bíblia fala de trigo, de cevada, o texto fala de uma proporção de compra. Uma medida de trigo por 1 denário, diz o versículo 6. E 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era um salário de um dia. O trabalhador era contratado por 1 denário. E, normalmente, esse salário do trabalhador daria para comprar 8 vezes esta quantidade. Mas, na ação desse cavaleiro, vai haver escassez, superfaturamento de preço. E você é levado a um contexto daquela época para entender o que de fato ele vai fazer. Ou o que já está fazendo. Você se lembra que no início dessa pandemia, você chegou a comprar uma garrafa de álcool em gel por R$30, quando custava R$8 uma garrafa de meio litro? Mas veio a pandemia, veio o superfaturamento e o cavaleiro agindo. Você está compreendendo? Hoje não, baixou já o preço. Mas são situações que você precisa estar alerta e atento para compreender a ação desses cavaleiros. Uma bandeja de ovos, carro do ovo anunciava por R$8 a bandeja de ovos. Olha o ovo, olha o ovo. E mercados vendendo uma bandeja de ovos no início da pandemia por R$25. Lá em Recife, R$25. Uma grande rede de supermercado, até o Procon dá em cima, que é o órgão fiscalizador dos preços. Então veja a ação sutil desse cavaleiro hoje. Sim ou não? Sim ou não? Vem aqui comigo, por favor. Aqui alguns advogam que se trata de um tempo em que a palavra também será maculada. 2 visões interessantes. O trigo fala da palavra. Então, a palavra sendo objeto de mercadoria. E aí entram os exploradores da fé. Será que esses exploradores da fé aí já não são fruto da ação desse cavaleiro? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse, na 2ª carta do capítulo 2, versículo 17, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Veja, já na época do apóstolo Paulo, existia os exploradores da fé. Hoje, os que vendem areia do Mar Morto, ou sal do Mar Morto, que vendem a rosa ungida, que produz milagres. A palavra sendo corrompida, sim, é uma corrente interessante de análise desse trigo vendido por 1 denário, uma porção. A palavra sendo corrompida, a igreja sendo maculada, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Escute aqui, meu irmão.
O apóstolo Paulo se referiu à conduta dos falsos obreiros, daqueles que enriquecem, que vivem de maneira nababesca, vivem nos seus palácios como verdadeiros marajás. Esses que se intitulam profetas, vivem num universo de verdadeiros marajás, enquanto o rebanho padece. Querem ganhar dinheiro e estão dispostos a tudo, inclusive a falsificar as escrituras. O apóstolo Paulo é levado a mostrar aos cristãos de Corinto que ele era diferente, ele não corrompia as escrituras, e é assim que um verdadeiro obreiro tem que fazer, não se envolver com negócios escusos. Triste o que a gente está vendo hoje. Homens que foram muito usados por Deus estão sentados nos bancos dos tribunais, não porque são acusados de pregarem a palavra de Deus, como os apóstolos eram colocados nos tribunais, porque pregavam a palavra, mas muitos estão hoje nos bancos dos tribunais por atitudes escusas. Obreiros fraudulentos se valem do evangelho para a obtenção de vantagens financeiras. Tudo gira em torno de lucro. Semana eu estava orando, nas minhas 6 horas de oração. Enquanto eu orava, chegou no templo uma doação de muitos alimentos. Fizemos mais de 20 cestas básicas. Eu ali orando, glorificando a Deus por aquela semeadura. E eu coloquei algumas cestas, depois de fazer aquelas cestas, coloquei algumas no meu carro e saí entregando, fazendo questão de entregar pessoalmente às pessoas. Eu poderia acionar o Ministério de Assistência Social, mas eu disse, não, Deus, eu quero fazer uso daquilo que a tua palavra fala. Eu não quero me enquadrar naqueles que se corrompem usando a Bíblia. Não quero isso. Eu não fui chamado para isso. Queridos, é um tempo perigoso que estamos vivenciando hoje. Dentro e fora dos templos. Por fim, o texto fala do azeite e do vinho, diz, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que nos fala isso? O azeite simboliza os israelitas que serão lembrados no momento da agonia, quando esses cavaleiros estarão agindo com toda intensidade. A igreja foi arrebatada, e Israel terá o tempo de arrependimento nos 7 anos de tribulação, e aí do meio para o fim dos 7 anos haverá o rompimento de Israel com o anticristo. Ele se rebelará, e aí se dará a grande batalha do Vale de Mengido, a chamada batalha do Armagedon. Esse azeite simboliza Israel, que serão lembrados no momento da agonia. O vinho simboliza a igreja, que não será atingida pelas portas do inferno. Por fim, queridos, preste atenção. A missão desse cavaleiro é produzir crise, escassez, fome, tragédia, e afetar e até corromper obreiros, homens de Deus que antes eram usados, mas hoje só trazem o título, perderam a unção, trazem sobre os seus ombros, trazem sua carteira, o título, mas não tem mais a unção. Que Deus aplique ao nosso coração esta palavra. Você guarde tudo aquilo que você aprendeu hoje
Na próxima quarta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser. Iremos analisar o quarto e último cavaleiro. O que preconiza, pastor, o quarto e último cavaleiro? O que nos fala o quarto e último cavaleiro? Está aqui ele, cavalo amarelo. Cavalo amarelo. Próxima quarta-feira, a Bíblia diz que João olhou e viu um cavalo amarelo que estava assentado, e quem estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. O sangue de Jesus tem poder, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vamos analisar o que seriam essas feras. E a fome, fruto da guerra, todo conflito traz escassez. Quarta-feira, o quarto cavaleiro do cavalo amarelo. 19 horas, estaremos aqui de volta, estudando com você, com muita tranquilidade, na dependência do Espírito, aprendendo juntos, tremendo e temendo a Deus, por tamanha revelação, e você possa guardar no seu coração esta palavra, você possa cuidar, não deixar que a lamparina se apague, não deixe, mantenha-se firme, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra, com alegria, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão, tem recompensa, meu irmão. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer aqui toda a equipe de mídia, quero louvar a Deus por você ter se exposto a esse estudo, quero agradecer a Deus pela vida de cada discípulo membro, quero aqui abraçar todos os colegas, obreiros, ministros de outros arraiais, esteve aqui acompanhando esse estudo. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa líder, apóstola Valnice Milhomes Coelho, que tem confiado esse ministério, o Campo Pernambuco. Que Deus a abençoe poderosamente. Próxima sexta-feira, direto das dependências do templo em Casa Amarela, continuaremos estudando a Bíblia. Estamos estudando as cartas de João, primeira, segunda e a terceira carta. Sexta-feira, 19 horas. No sábado, 9 da manhã, direto de Brasília, um seminário que tem afetado a nação brasileira. Cura das emoções. A nossa líder tem mostrado que a personalidade, ela pode ser curada. Sim, meu filho, você vai ver na Bíblia que isso é possível. Às 19 horas no sábado, aqui direto das dependências do templo, a minha esposa estará pregando aqui, próximo sábado. Domingo pela manhã, um culto direto da INSEGEC, Igreja Nacional na Madalena. Eu estarei ministrando sobre a fidelidade de Deus. E à noite, 2 cultos simultâneos. 19 horas, Casa Amarela, estarei também ministrando. E aqui no templo, na cidade de Condado, um culto voltado para os jovens. Então, meu irmão, segura aí essa agenda, fica atento, e eu quero encerrar com uma oração. Pai querido, obrigado por tudo aquilo que tu nos falasse. Obrigado pelo alerta que tu tem dado à tua igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom, shalom e shalom. Fica com Deus e vai marchando e dando glória.
minhas transgressões foram pagadas pelo teu amor. A tristeza virou alegria pelo teu amor. Sei que a vida que há em mim é teu Espírito de amor. Que amor é esse que nunca me deixou? Que amor é esse? A minha vida mudou. Que amor é esse? Tudo em minha volta transformou. Que amor é esse? Eu te agradeço, meu Senhor. Que amor é esse que nunca me deixou? Que amor é esse? A minha vida mudou. Que amor é esse? Tudo em minha volta transformou. Que amor